apresentei há pouco, eu sou André Rama. E o objetivo de hoje é fazer uma pequena apresentação sobre a origem e significado dos sobrenomes. Então, as várias classificações que existem, onde está, no caso, associado dentro da estrutura, a questão do estudo dos sobrenomes também. Então aqui, a capa até eu fiz um pequeno apanhado dos 15 sobrenomes mais frequentes na Alemanha, como tema da capa, mas também sobrenomes não é só coisa de alemão, né? Também todas as culturas têm seus sobrenomes e eles foram sendo estabelecidos ao longo da história em períodos diferentes, dependendo da cultura. O objetivo vai ser enfatizar mais, obviamente, os sobrenomes de origem europeia, que são tema dos nossos estudos. Pequenas abordagens também sobre as outras culturas, como também a cultura das línguas latinas, né, como português, espanhol e também italiano. E também um pouco um ensejo também nas línguas eslavas, para tentar demonstrar que existe a mesma lógica aplicada para todas as culturas. Então, primeiramente um pequeno relato histórico, depois eu acho que é um pouco mais dinâmico também. E se precisar também fazer uma pausa, a gente pode também fazer uma pausinha. Então, aqui ficou a letra ficou um pouco pequena, mas mais ou menos só para fazer um apanhado histórico sobre a qual estrutura estão associados os sobrenomes. É como se fosse a árvore genealógica dos sobrenomes, digamos. Então, está dentro da linguística, com ensejos, com a presença também de história e geografia, digamos, uma soma de fatores, mas principalmente está estruturada abaixo da linguística. E dentro da linguística, na subdivisão que trata sobre onomástica, e aí entra o índice do nosso livro, né? O nosso livro com índice onomástico, que trata justamente de um índice alfabético dos sobrenomes ou dos prenomes, né? Só que dentro da onomástica também existem duas subdivisões: a toponímia, que trata especificamente de nomes de lugares, estradas, enfim, localidades, e a antroponímia, que trata então do significado dos nomes. E dentro da antroponímia existem também duas classificações: uma que trata dos prenomes, ou nomes próprios, nomes pessoais, e os sobrenomes, então, que é o tema da palestra, que seriam os nomes de famílias relacionados diretamente à ascendência de um indivíduo, ou seja, ligado intimamente com genealogia. Um pequeno exemplo, está um pouco borrado, como exemplo de nome e sobrenome, que seria Richard Wagner, por exemplo. E os sobrenomes, por sua vez, eles também têm uma classificação, que é o principal tema, para tentar entender a qual classificação os sobrenomes estão associados. As minhas fontes de pesquisa estão muito ligadas a fontes bibliográficas alemãs. Então, as fontes bibliográficas alemãs costumam subdividir nessas 5 categorias. Depois eu posso até comentar um pouco mais. Existem outras fontes que compactam algumas categorias e outras que abrem, por exemplo. Então, a gente pode também ter 4 classificações ou até 6 classificações dos sobrenomes. Então, basicamente, os sobrenomes da primeira categoria, sobrenomes chamados de sobrenomes patronímicos, estão diretamente ligados ao nome do pai, do portador do sobrenome. Digamos, são nomes muito frequentes que a gente vê na cultura inglesa, todos aqueles sobrenomes terminados em son, que nem Johnson, Jacobson, Wilson. Então, seriam os sobrenomes patronímicos: o nome do pai tornou-se o sobrenome do filho. Em alemão, conhecidos como Rufname, que seria literalmente nome pessoal, nome próprio. Depois nós temos os sobrenomes profissionais, que estão diretamente ligados à atividade e ocupação do portador do nome. Na gramática alemã também existe a subdivisão dos Berufsnamen, que seriam os nomes profissionais, como Amtsnamen, Standesnamen, que estaria ligado também a atividades administrativas, ou mesmo a status social, também estaria classificado dentro dos sobrenomes profissionais. Nós temos a terceira categoria, que seriam os sobrenomes habitacionais. Então, o sobrenome está ligado ao local de residência do portador do sobrenome.
digamos, algo muitas vezes atípico. As pessoas viviam no vilarejo, porém havia um indivíduo que vivia mais retirado, próximo à floresta, coisa desse tipo, e acabava sendo a característica mais marcante dele, e por isso tornava-se assim o seu apelido, no caso um complemento, e logo por sua vez o sobrenome. Até para comentar, os sobrenomes eles eram literalmente complementos do nome, né? Apelidos literalmente. Então por isso que muitas vezes existem todas essas classificações. A característica que mais chamava atenção naquele indivíduo acabava se tornando o seu apelido, o seu complemento. Então, se a característica marcante era a sua profissão, ou o fato de ele ser filho de uma determinada pessoa, ou onde ele residia, é o que acabava se tornando o seu complemento. E com o passar dos anos, quando os sobrenomes começaram a ser estabelecidos e tornados hereditários, passaram a ser um complemento oficial. Temos ainda a quinta categoria, chamada de sobrenomes toponímicos. Está ligado à região de origem do portador, ou seja, de onde ele vem. Se é normalmente ocorre, esses sobrenomes eles são usuais quando alguém migra de uma região para outra. Ele acaba sendo um forasteiro, digamos assim, naquela nova região. Ele acaba sendo chamado por ser sua característica, por exemplo, daquela outra região. Depois eu vou exemplificar um pouco melhor para todo mundo entender bem essa questão. Só voltando um pouco, desculpa. Os habitacionais em alemão são conhecidos como Wohnstättennamen e os toponímicos de Herkunftsnamen. Porém, essas duas categorias, em algumas bibliografias, também são compactados numa única subdivisão. Mas pode ver que existe diferença. Aquele que habita em algum lugar é porque ele ainda habita aquele lugar. Aquele que veio de algum lugar, ele não vive mais naquele lugar. Então, pode-se classificar, abrir essa classificação. E por último, os sobrenomes descritivos, ou seja, aqueles sobrenomes ligados a características físicas, psicológicas do portador. Era o que chamava atenção nele, quem sabe a sua estatura, a cor do cabelo, enfim, alguma atitude na questão psicológica, então acabavam sendo atribuídos como complemento. Literalmente Übernamen, que seriam apelidos em alemão. Porém, os descritivos eles podem ser subdivididos, abertos em duas categorias, chamados hipocorísticos. No caso, seriam formas carinhosas, reduzidas de chamar uma pessoa, por exemplo, pelo nome abreviado, por exemplo, Zezinho, de José, né? Então, esses seriam hipocorísticos. E descritivo seria literalmente Groß, Klein, né? Nomes ligados a, de fato, alguma característica física em si, ou mesmo a psicológica, por exemplo. Depois eu vou detalhar um pouco mais, acho que vai ficar mais fácil de compreender essas explicações aqui. Porém, nós trataremos dessas 5 classificações, porque são as bases que eu utilizei para montar essa apresentação. E aqui utilizei algumas simbologias, porque depois, para ficar um pouco mais compacta a forma de apresentar as informações, algumas simbologias para ficar fácil de identificar, afinal eles são sobrenome patronímico, profissional, enfim. Então aqui, para representar o patronímico, um filho, o pai e filho. Aqui uma das profissões mais antigas, conhecidas e mais importantes da Idade Média, no caso, o ferreiro, né? Então, símbolo da bigorna, do martelo. Eu achei que era outra lâmpada mais antiga. Não, essa aqui, digamos... Essa não tem nome. Os habitacionais, uma casa para representar justamente a morada. A bandeira justamente representa que é uma pessoa oriunda de outra região, né, no caso. E aqui um indivíduo, quem sabe um pouco mais gordo, uma roupa diferente, um chapéu, um bigode, coisas que chamavam atenção como sendo características descritivas daquela pessoa. Bom, aqui também ficou um pouco pequeno aqui de ver, mas eu vou tentar contar uma pequena história sobre a evolução dos sobrenomes na medida em que eles eram um simples complemento, um apelido, até o momento em que eles passaram a ser adotados de maneira oficial, né? Então, digamos assim, antes de Cristo, obviamente já existiam complementos desde sempre. Então o objetivo é também contar toda uma história. E vamos tentar focalizar nas culturas europeias, pois poderíamos falar da cultura chinesa, onde os sobrenomes já eram, por exemplo, oficiais muito anteriormente à cultura europeia.
Então, também é interessante, vale a pena ver, se alguém quiser consultar, tem vídeos no YouTube que explicam isso, muito interessante. Mas vamos começar com a era cristã. Eu acho que é um bom exemplo para demonstrar como o sobrenome era um complemento, mas como existem categorias de identificar isso. Tomando como exemplo, apesar de que o Nélio falou que não era para falar de religião, né, mas vamos falar pegando o exemplo de Jesus Cristo, né? Então, nesse primeiro momento se vê destacado Cristo, justamente Cristo, o ungido, o Messias, o Salvador, o líder do povo, né? Então, essa seria uma forma de identificar o complemento como a sua ocupação, a sua atividade fim, né? Então, pode ver que uma mesma pessoa também tinha diferentes complementos. O outro exemplo é Jesus de Nazaré, a mesma pessoa. Nazaré, de onde a sua família era oriunda, então, Jesus de Nazaré como uma referência toponímica, né, do complemento do sobrenome de Jesus, ou Jesus Filho de Deus, né, que é um exemplo patronímico do que seria, né, também como Jesus era conhecido, né. Então isso aqui é só para mais ou menos exemplificar que eram complementos, eram apelidos, eram descrições, aquilo que chamava atenção na pessoa, e com isso aquela pessoa era diferenciada. E por que muitas vezes haviam esses complementos? Porque haviam mais do que um Jesus, ou mais do que um João, mais do que um José. Então era necessário diferenciar, afinal, de que José estamos falando, o pedreiro, ou o pequeno, ou aquele que é filho do João, enfim. Então esses são detalhes que embasam toda essa estruturação dos sobrenomes com o passar do tempo. Se a gente parar para analisar, ainda hoje a gente utiliza apelidos, e os apelidos muitas vezes eles estão associados a alguma característica que chama atenção, ou quem sabe aquele que vem de Montenegro é chamado de montenegrino, algo assim. E depois, então, vamos dar um pulo um pouco no tempo, chegando no século IX, é quando de fato aparecem as primeiras menções de um registro oficial de sobrenome na Europa, em Veneza, no norte da Itália. Então é o marco da utilização do sobrenome pela primeira vez. Então, e depois disso, já no século X, começa a se difundir pelo restante do norte da Itália e começa a chegar no sul da França, então para ver que é um crescimento, né? Porém, os sobrenomes não eram hereditários, é importante ressaltar isso, então eles alternavam de geração após geração. Então meu pai poderia ser ferreiro, eu agora poderia ser aquele que mora próximo ao rochedo, por exemplo. Então, eles não eram hereditários, apenas passaram a ser adotados de uma maneira oficial, eles ainda alternavam. No século X, então, no século XI, o uso chega à Catalunha, região na Espanha e também norte da França. Um marco importante, no ano de 1037, a nobreza passa a adotar de maneira oficial em registros os sobrenomes com o intuito de justamente requerer seus devidos direitos patriarcais, no caso, para assegurar que eles poderiam receber os seus bens, as suas terras, enfim, então passam a adotar. No século XII chegam a Inglaterra e Suíça, e também é um momento em que a igreja também começa a estabelecer registros, né, em algumas regiões, justamente pelo crescimento populacional. Aquele exemplo dado há pouco, né, várias pessoas com o mesmo nome, e com a expansão do cristianismo, as pessoas se limitaram a dar sempre nomes bíblicos em sua maioria. Se a gente parar para analisar as nossas genealogias do século XVIII, se resume em meia dúzia de nomes, Johann, Johannes, Peter, e assim vai, porque eram nomes preferenciais que as pessoas davam justamente por toda essa questão religiosa, apesar de não tratarmos de religião, mas isso fazia com que as pessoas adotavam isso. Porém, os nomes começaram a se tornar muito frequentes, então não se conseguia mais distinguir quem era quem. Então a igreja começou a registrar aquele complemento. Era o João Pequeno, tá? Então aqui era o João Pequeno. Ou inicialmente era sempre complementado com o nome do pai, né? João, filho de Pedro. O outro João era filho de Paulo. Então, para tentar entender. E outra razão pela qual a igreja também começou a estabelecer a questão dos registros oficiais é para assegurar que as pessoas pagassem os seus devidos impostos e dízimos. Era uma maneira de ter um controle melhor, né, dos pagadores de impostos, enfim. Já que a igreja ela concentrava toda essa questão. No século XV, de fato, é quando os sobrenomes começam a chegar de uma maneira parcial nas regiões de língua alemã. Apesar que a gente já listou Suíça um pouco acima, né?
mas é quando de fato eles começam a ser adotados em registros, mas não de uma maneira integral. E eles ainda alteravam de geração após geração entre as pessoas que estavam abaixo aos reinos e feudos alemães. Só no século 17 e 18 eles passam a ser hereditários, ou seja, se tornam fixos geração após geração nas regiões rurais da Alemanha, ou seja, entre o século 15 e 17 eles meio que se estabeleceram de uma maneira oficial nas regiões urbanas. Porém, no século 17 e 18 é o último marco quando eles se tornam plenamente fixos nas regiões rurais, as regiões mais remotas, onde sempre chega mais tarde, né, a regra. Enfim, mas é curioso ressaltar que no século 19 ainda os sobrenomes, apenas no meados do século 19 que os sobrenomes tornam-se hereditários na região da Frísia, que é bem no norte da Alemanha, ou seja, ainda existia câmbios de geração após geração. Então, se a gente parar para analisar, mas isso é muito recente, né, na cultura, enfim. E isso acaba também dificultando muitas vezes a pesquisa. Se o teu sobrenome alternar de geração após geração, se não há registro, é difícil fazer uma rastreabilidade pelo sobrenome. E claro, o marco que tornou isso de uma maneira oficial evidente foi justamente a estabilização dos registros civis na Alemanha, a partir de 1875, depois da unificação. Ainda não existia regra antes disso. Existiam regiões que já tinham registro civil muito mais antigas, aquelas regiões que foram invadidas e dominadas pelos franceses no período napoleônico, e então foi introduzido o registro civil. Porém, existiam ainda regiões, como no norte, na Pomerânia, antigas províncias que ainda não tinha todo esse estabelecimento de registros civis. E hoje ainda, o que é curioso, também demonstrar que ainda existem culturas onde os sobrenomes eles não são, digamos, hereditário não é a palavra certa, mas eles não estão estabelecidos de uma maneira fixa. Eles variam de geração após geração e num modelo patronímico muito interessante, que é na Islândia, né, um país no extremo norte da Europa, que fica numa ilha, de cultura germânica. Então aqui até um exemplo, por exemplo, para demonstrar isso, temos um primeiro indivíduo, que digamos seria o patriarca, de nome Hannes Gudmundsson. O seu filho, chamado Aren, passa a ter o sobrenome Aren Hannesson, ou seja, Aaron, filho de Hannes. Assim como a filha, Helga Hannesdottir. Então ainda existia a questão da alteração relacionada ao gênero. Então é bem semelhante ao próprio alemão Sohn ou Sohn, ou Tochter, que seria filha, ou Daughter mesmo no inglês. Então consegue ver essa associação linguística, né? E depois o filho, por exemplo, Gunnar, filho de Aaron, Gunnar Aronsson. O Jon, filho de Gunnar, Jon Gunnarsson. Então isso até pode se tornar confuso, porque pode ter uma outra pessoa na sociedade que também tem o nome Gunnar, tem um filho, e aquele filho dele também é Gunnarsson, porém eles não são parentes, né? Então é uma forma um pouco distinta de organizar os sobrenomes, mas é interessante. Eles ainda mantêm esse modelo patronímico. Se alguém acompanhou a Eurocopa, podem ter visto que a Islândia participou nesse ano, e era muito comum ver esses sobrenomes. Então, só para fazer um comentário, que ainda existem regiões que mesmo na Europa, que ainda não tem uma estabilização na questão do sobrenome. É interessante até. Então, vamos agora tentar exemplificar de uma maneira mais gráfica sobrenomes, então, sobrenomes patronímicos. Eu não cheguei a comentar, mas os sobrenomes patronímicos, eles também podem ser matronímicos, ou seja, relacionados ao nome da mãe, né? Inclusive na cultura chinesa, eram todos matronímicos quando surgiram, sempre relacionados ao nome da mãe, né? Então isso também existe na cultura alemã e nas outras culturas europeias, relacionado ao nome da mãe. Então aqui é apenas um exemplo de uma maneira bastante simples. Uma criança de nome Simon e o seu pai, cujo prenome, o primeiro nome é Arendt, logo Simon Arendt, como Simon, filho de Arendt. Ou Peter é o pai, Johann o filho, Johann Peterson, ou da Pederson, Johann, filho de Peter, ou seja, João, filho de Pedro. Então, de maneira bastante simples, é o que era estruturado. Porém, claro, existem várias variantes, depois vamos aprofundar um pouco mais as variantes que existem em torno dos nomes, por região, enfim.
aqui alguns exemplos para tentar trazer um pouco para a nossa realidade. Eu tentei capturar exemplos das três principais subdivisões linguísticas da Europa, dos idiomas de origem germânica, de origem latina e de origem eslava. Então, acabei pegando exemplos da cultura alemã e inglesa, como da cultura latina, português, espanhol e italiano, e também o polonês da cultura eslava. Justamente essas três, por que você escolheu essas? Porque, tirando a questão da cultura inglesa, todas as demais elas estão presentes no nosso estado. A gente está habituado a ver sobrenomes destas origens, ou seja, fazem parte da composição étnica também de origem europeia dos gaúchos, enfim, e também em outras regiões do Brasil. Então, também para tentar exemplificar isso de uma maneira mais ampla, né? Então, aqui alguns exemplos. Mesmo na cultura alemã, vocês podem ver que existem formas diferentes de patronímicas. Por exemplo, o simples nome pessoal do pai, como Jacob, seria filho de Jacó ou Tiago, né? Jacob sendo mais típico no norte, na região do Schleswig-Holstein, seria também o mesmo, Sen, terminação Sen é o equivalente a Son, que é filho de Jacob, ou Jacob, que também é um sobrenome muito típico na região oeste, centro-oeste da Alemanha, justamente com a questão da Igreja Católica realizar os seus registros em latim. Então existiam essas declinações do latim. Então filho de Jacobus, que é na verdade também Jacó em latim, então tornava-se Jacob. Assim existem outros exemplos como a Petri, ou Petri, a Sebastiani, que aparentemente são sobrenomes que aparentam ser sobrenomes italianos, mas são sobrenomes também presentes dentro da cultura alemã. Isso também foram muito adotados no período do humanismo, ou seja, as pessoas adotavam um equivalente oriundo do latim para poder transformar o seu sobrenome de uma maneira, sei lá, um pouco mais, polida, não sei qual é a intenção. Chique. Martens, só a terminação S de Martinson, né, o Martinson, filho de Martin, Petermann. Aí é interessante falar desse exemplo, porque, mas todos os sobrenomes terminados em man são sobrenomes, obviamente, profissionais, porque, o homem é aquele que faz isso, né, fabricante, ou não necessariamente. Os sobrenomes terminados em man, muitas vezes, eles têm várias classificações. Esse é um exemplo que ele é, na verdade, uma extensão de Peter, que é simplesmente Pedro. É uma variante associando man, mas é literalmente Pedro, então seria filho de Pedro, seria um sobrenome patronímico, não é um sobrenome profissional. Dando agora alguns exemplos para ver a similaridade entre as culturas, como na inglesa Jacobson, né? Johnson, Gibson, Wilson, Williams, né? Filho de Guilherme. Nas culturas portuguesa e espanhola há grandes similaridades, são duas línguas muito próximas. Por exemplo, todos os sobrenomes terminados em S: Fernandes, Rodrigues, Gonçalves, Antunes, Bernardes. Antunes, filho de Antônio, Bernardes, filho de Bernardo. Na própria cultura espanhola também, Fernandes e Hernandes, as duas variantes de filho de Fernando, ou Domingues, filho de Domingo. Enfim, são exemplos típicos de sobrenomes patronímicos da cultura portuguesa e espanhola. E na cultura italiana, aqui alguns exemplos. Temos aqui um exemplo semelhante ao Jacob, acima, porém Giacobbe, na cultura italiana, que seria o equivalente a filho de Jacó, ou Roberti, Alberti, Bernardi, Alessio, filho de Roberto, Alberto, enfim, Bernardo, de Maria. Seria um exemplo de matronímico também, de Maria. Então, são alguns exemplos apenas para dar uma pincelada e tentar compreender essa associação. E por último, a cultura eslava, é até fácil, dá para perceber que são patronímicos. Jakubowski, que seria também de Jakub, filho de Jacó. Andrzejewski, filho de André. Friedrichewski, filho de Frederico. Piotrowski, Adamski, Danilovich, porque também na cultura eslava também existem variações de região a região, então seriam também sobrenomes equivalentes de origem patronímica. Então, apenas para exercitar e tentar compreender de uma maneira mais simples as classificações dos sobrenomes. Os sobrenomes profissionais. Os sobrenomes profissionais, creio que esses são os sobrenomes mais difundidos, principalmente na cultura alemã. Depois a gente vai ver algumas estatísticas bem interessantes. Então, os sobrenomes profissionais,
como o nome já diz, está diretamente ligado à ocupação do portador do nome, né? Aquilo que chamava mais atenção. Então, o Bauer, de camponês, o Becker, de padeiro, o Maurer, pedreiro, o Miller, aquele que trabalha no moinho, moleiro, né? Trabalha na moenda. A Zimmermann, que é o carpinteiro. A Schmidt é um sobrenome que acho que ninguém conhece, né? Que é o ferreiro. O Schneider, que é o alfaiate. Wagner, que seria o fabricante de carroça, que apesar de ter colocado carroceiro, não é o condutor. O Weber, que é o tecelão, aquele que trabalha com tecidos. O Schumacher, que seria o sapateiro. E também vão haver variações de região a região, como o Fleischer e o Metzger, que seria equivalente a açougueiro, porém de regiões distintas. Então aqui também só alguns exemplos, está diretamente ligado à ocupação dos portadores. Agora vamos fazer o mesmo exercício, dando alguns exemplos. Então, começando de novo pela cultura alemã, equivalente a Schmidt, existe também o Eisenhower, inclusive sobrenome com uma variante em inglês de um presidente americano, né, Dwight Eisenhower, que é literalmente ferreiro, forjador, aquele que bate o ferro, no caso. Então, é um exemplo também equivalente a ferreiro, porém é de outra região. Miller seria uma variante de Miller, porém no norte, típico do baixo alemão, do Niederdeutsch. Depois a gente vai ver um pouco melhor essas diferenças geográficas que existem. Como havia sido dito no início, está dentro de linguística, porém existem atributos associados à geografia e história, né, que a gente vai ver. O sobrenome é interessante porque a gente consegue, através do estudo do sobrenome, compreender, inclusive, de quem sabe de que parte, afinal, é oriundo do teu ancestral. Claro que houveram migrações ao longo dos séculos, né, que podem ter levado Meller para o sul da Alemanha, mas Meller é um sobrenome originário do norte da Alemanha, que é uma variante de Miller. Assim como Molitor, que é um exemplo que eu quis também destacar, a mesma história do humanismo. Aqueles que se chamavam Miller passaram a adotar essa conotação do latim, então utilizaram o sobrenome Molitor. Alguns sobrenomes profissionais na cultura alemã também são oriundos a partir do produto, não necessariamente a profissão, a ocupação em si, mas o produto, o fim. Então, o sobrenome Wurst, por exemplo, era aquele que fabricava embutidos, no caso, ou linguiça, salame, enfim. Então, ficou como sobrenome o produto fim, o produto que ele fabrica. Richter seria um sobrenome no caso de atividade administrativa, literalmente juiz. Kutscher é um exemplo de um sobrenome muito típico na região da Silésia, que é chofer ou condutor de carruagens. Inclusive a gente vê em registros de determinadas regiões da Alemanha, quando a profissão da pessoa era carroceiro, algo assim, aquele que no caso conduzia carruagens era Kutscher. Depois vou fazer justamente um exercício comparativo justamente para ver essa diferença da influência linguística das regiões e que deram origem a essas diferentes variantes dos sobrenomes. Na cultura inglesa também, Smith, Taylor, Cooper. Cooper é fabricante de baris. Kingman seria, no caso, súdito do rei, aquele que trabalha para o rei. Enfim, Shoemaker, equivalente a Schumacher. Shepherd seria o equivalente a Sheffer, aquele que é o cuidador, pastor de ovelhas, né? Enfim. Na cultura portuguesa, Ferreira, Machado, Pimentel, mais uma vez, o machado para a ferramenta do lenhador, então, como lenhador, né, pela ferramenta, não necessariamente como lenhador, sobrenome, mas a ferramenta qual ele utilizava. Ferreira para ferreiro, vem da ferraria, na verdade, numa escrita mais antiga. Enfim, Monteiro, aquele que trabalha, é mineiro, trabalha em montanhas, enfim. No espanhol, Herrera, guerreiro, como combatente. Duque, assim por diante. Monteiro, na verdade, é caçador. Exemplos da cultura italiana, Ferrari, que seria um sobrenome, acho que todo mundo conhece, né? Apesar de ter uma origem mais humilde, como um simples ferreiro, veio a ser o nome de uma grandiosa marca de automobilística. Sartori para alfaiate, Tessaro para tecelão, Schiavone para escravo, por exemplo, era a sua condição de status social. Schiavone, no caso de escravo, que é literalmente escravo, seria alguém que era pertencente a um senhor.
a Molinari como o equivalente ao Miller, né? Seria o moleiro. E também na cultura eslava, os exemplos como Kovalo, que seria o ferreiro, um sobrenome bem conhecido da cultura eslava deve ser Kowalski, então filho do ferreiro. Então já dá para ter uma ideia que depois a gente vai ter as situações das combinações dos sobrenomes, né? Sobrenomes compostos. Rybak para pescador, Wozniak, que seria condutor, ou semelhante ao Kutcher, porém da cultura eslava, entre outros exemplos apenas para demonstrar, né? Vamos falar dos sobrenomes habitacionais, ou seja, ligado diretamente ao local de residência, de morada do portador desse sobrenome, desse complemento, o símbolo da casa, né? Então aqui alguns exemplos bastante simples, como o exemplo acima de Bush, que reside próximo à floresta, ou seja, de uma região um pouco mais fechada, mais densa, uma mata. A Born é uma variante de Brunnen, que significa poço, ou a fonte, nascente. Então aquele que vive próximo à fonte, a nascente. Assim existem vários sobrenomes que têm essa terminação Born, por exemplo, Fishborn e assim por diante. Berg ou Berger, para aquele que vive na montanha, ou aquele que, eventualmente Berger também pode ser mineiro, né? Então alguns sobrenomes, inclusive, eles podem ter um duplo significado. É um pouco mais complexo o estudo para tentar entender o que de fato é a sua origem, porque é muito antigo, mas normalmente Berg ou mesmo Berger para aquele que vive na montanha. Então a sua característica geográfica. Dando mais uma vez exemplos das principais culturas, das 3 principais divisões linguísticas da Europa. Mais uma vez, habitacionais, nós temos Beck, que muitos até pensam que pode ser uma variante de Becker, como padeiro, mas na verdade não. Beck vem do baixo alemão e significa literalmente Bach no alemão clássico, ou seja, arroio. Então aquele que vive próximo ao arroio é típico das culturas do norte da Alemanha. Kirchhof ainda hoje é um termo utilizado na cultura alemã para determinar Friedhof, que seria cemitério. Então aquele que vive próximo ao cemitério, né? Baumgarten no jardim arborizado. Bachmann, aquele que também vive próximo ao rio. Mais uma vez vale a pena ressaltar a questão das terminações em man, depois eu vou explicar um pouco melhor, mas aqui nós temos um exemplo de sobrenome habitacional com a terminação man, não necessariamente profissional, como havia sido falado anteriormente. O exemplo do Fishborn, né, uma nascente possivelmente que tenha muitos peixes, né, e Stein, né, que vem de pedra ou rocha, ou aquele que vive provavelmente em uma pedra muito destacada de uma determinada região, longe do vilarejo. Então aquele que vive próximo a uma pedra, pedreira, rocha, enfim. Na língua inglesa, hill, ford, kirk, cliff. Cliff também é de penhasco. Kirk, pode ver que é uma variante muito interessante, porque church é na língua inglesa atual a designação para igreja, mas no inglês antigo é kirk. Então Kirk, como exemplo, Kirkpatrick, igreja de São Patrício, né? Então Kirk, tu vê a semelhança com o Kirch da língua alemã, né? Então essa ligação entre as línguas. O exemplo da língua portuguesa, Silva, por exemplo, que é um dos sobrenomes mais conhecidos da língua portuguesa, próximo à selva, à floresta, uma escrita mais antiga. Ribeiro, aquele que vive próximo ao arroio, porto, costa, rocha, enfim. Da língua espanhola, Iglesias, Rios, Ortega, Puentes, enfim, são vários exemplos. Exemplos da cultura italiana, Dall'Acqua, próximo à nascente, Chiesa, que significa igreja, aquele que vive próximo à igreja. Della Rocca, montanha, como a própria pronúncia já diz, aquele que vive na montanha. Castelli, próximo ao castelo ou no castelo, estrada, enfim. São alguns exemplos de sobrenomes habitacionais também da cultura italiana. E exemplos também na cultura eslava, Zaleski, próximo a Enseada, Konopka, próximo ao Cânhamo, enfim, também alguns exemplos, Gorski, na montanha, até para fazer um contraponto com montanha. Enfim, são alguns exemplos. Vocês podem ver que eu tentei até inclusive manter a grafia
original dessas línguas, que na verdade traduzido hoje, esse sobrenome visto no português, muitas vezes eles não têm certas pontuações ou acentuações que não existem na nossa língua, mas essas seriam as formas originais, como o Kaminsky ter um acento no N, né? Então essa seria a grafia original do sobrenome. Assim como tem o Scharfes S na cultura alemã, que é o S em forma de beta grego, que significa literalmente 2 S. Então é reescrita muitas vezes feita com 2 S, porque nós não temos essa letra na cultura portuguesa, brasileira, enfim. Então agora a quarta classificação, que seriam sobrenomes toponímicos ligados à origem, à naturalidade do indivíduo, que se deslocou para possivelmente outra região, outra localidade, e ele passou a ser conhecido como oriundo daquela parte. Então o símbolo da bandeirinha, sobrenomes que a gente vê como Mannheimer ou Strasburger, aquele que vem de Mannheim, aquele que vem de Strasbourg, né? Então apenas 2 exemplos, porque está ligado à ascendência, ligado ao nome de um lugar, ao nome de um rio, ao nome de uma determinada rua, por exemplo. Dando os exemplos de toponímicos, por exemplo, existem vários sobrenomes toponímicos dentro da cultura alemã. Por exemplo, Brandenburg, que é um sobrenome bem conhecido, que é literalmente aquele que é originário, provavelmente, do estado de Brandemburgo, ou da antiga região de Brandemburgo. Heidelberger, para aquele que vem de Heidelberg. Então vai existir o complemento como o nome literal da cidade de origem, como Brandenburg, como pode existir Brandenburger, que seria o habitante, né? No caso, que nem a Montenegro, como aquele que é de Montenegro, ou montenegrino, como aquele que é de fato cidadão de Montenegro. Então existem todas essas variantes. Hanau ou Hanauer, aquele que vem de Hanau. Waldau já vem um pouco da cultura do norte da Alemanha, indo mais ao leste da região da Pomerânia, vários lugarejos chamados Waldau ou Waldau, que é uma escrita no baixo alemão. Aquele que vem da localidade de Waldau, obviamente você pode abrir e fazer um estudo toponímico do nome do lugar, mas aqui a gente está apenas tentando encontrar o contexto da origem do sobrenome. Obviamente você pode agora estudar o nome do lugar, né? Como Waldau, seria o equivalente a vale, então a floresta no vale, algo assim, Waldau. Que deu origem ao nome do lugar, que seria aquela outra classificação para estudar os nomes dos lugares, aqui o nome das pessoas, dos sobrenomes. Na língua inglesa, Washington é um sobrenome bastante conhecido. Welsh, por exemplo, para aquele que é oriundo de Gales, do país de Gales, tem o sobrenome Welsh. Briton, para bretão, aquele que é oriundo da Bretanha, na própria Grã-Bretanha. Na língua portuguesa, Alcântara é o nome de cidade na Andaluzia, na Espanha. Araújo, existem cidades com o nome de Araújo ou vilas em Coimbra e Lisboa, o próprio sobrenome Lisboa, que é aquele que é oriundo da capital portuguesa. Noronha vem de Norenha, uma cidade espanhola. Então aqui a gente começa a ver que a questão da migração, alguém que veio de Norenha, por exemplo, da Espanha, agora está em Portugal, então é conhecido por Noronha. Assim também na cultura espanhola, Guzmán é uma região em Burgos. Castilho, nesse caso, é do Reino de Castilha, né? Castilhanos, enfim. Na cultura italiana é interessante comentar um pouco como Tedesco, que significa literalmente alemão, é um sobrenome bastante comum na cultura italiana. Então é aquele que veio da Alemanha, que migrou para o norte da Itália. Existe o diminutivo Tedeschini como sendo alemãozinho, mas ele estaria mais classificado como um sobrenome descritivo, que a gente vai ver depois, né? Padovano, que vem de Padova, ou Veronese, que vem de Verona, Romano, como o nome já diz, Milanese, de Milão, Ungarete, que é húngaro, né? E na cultura eslava, por exemplo, Janowski, de Janowo, na Polônia, Niemczyk, significa da Alemanha, porque Niemcy é alemão em polonês, então seria da Alemanha. Krakowski, da Cracóvia, Warszawski, da Varsóvia.
Litvinovic, que seria lituano. Enfim, então existem também essas mesmas características nas culturas eslavas. Obviamente a gente poderia falar da cultura russa, que ela é bastante ampla, mas como a polonesa ela é um pouco mais conhecida da nossa parte aqui, então eu achei interessante demonstrar os exemplos poloneses. E a última classificação aqui abordada, que seriam sobrenomes descritivos ligados diretamente a características pessoais, psicológicas de um determinado indivíduo, físicas também. Então temos exemplos de sobrenomes como Braun, aquele de pele bronzeada, ou mesmo de cabelo castanho, pode ser, né? Krause, cabelo cacheado. Então muitas vezes naquele vilarejo eram pessoas de cabelo liso e tinha uma pessoa de cabelo cacheado. Esse ficou o apelido dela, né? No caso, o sobrenome dela. Era aquilo que mais chamava atenção no indivíduo. Gross para grande, alto, Klein para pequeno, Schwarzkopf, por exemplo, para aquele de cabelos negros, né? cabelo escuro. E também o exemplo de atitude, de psicologia, no caso, Herz para generoso, aquela pessoa de bom coração, porque era uma pessoa muito agradável, enfim, e ela era conhecida como Herz também, ou uma maneira de também chamar de maneira carinhosa, aquele sentido hipocorístico que havia comentado antes, que é uma maneira de chamar carinhosamente uma pessoa. Enfim, alguns exemplos para também destacar de sobrenomes descritivos, como Weiss, branco, Kluge, inteligente, Rothbart, que seria de barba ruiva, né? Dumke é um exemplo do baixo alemão também, do região do norte, sobrenomes tipicamente pomeranos, terminados em KE, que é diminutivo, seria equivalente ao Chen, né, no alemão, o KE. Então Dumke, Dum é uma abreviação de Thomas, então Dumke, Tomke seria Tomazinho ou Thomas pequeno, né? O diminutivo do prenome. Wolf, aí você vê, mas Wolf é um nome de um animal, né? No caso lobo, sim, para designar justamente a característica da pessoa, né? De repente lobo para selvagem, algo assim. O Langhans é o exemplo, por exemplo, Lang de longo, alto, Hans do nome, João alto, né, no caso João. Na língua inglesa, Braun, como no alemão, White, como no alemão, Old Man, como no alemão, Altman, que seria o velho. Armstrong, enfim, que é de braço forte. Na cultura portuguesa, moreno, branco, belo, por exemplo, são inscrições, né? Na cultura espanhola, Crespo, Delgado, Blanco, Vidal, Bueno, é um sobrenome típico da cultura espanhola, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, para uma pessoa bondosa, generosa, enfim. No italiano, o sobrenome mais frequente na Itália, Rossi, justamente de cabelo ruivo, né? Então era algo característico e é o sobrenome mais difundido na Itália, Rossi. Bianchi, de pele clara, Piccoli, de pequeno, ou Piccolo também. Longo para alto, Stabile, como firme, uma pessoa equilibrada, né? Característica mais de atitude. Na cultura eslava, Bialas, para louro, Novak, como um novo habitante, um novo cidadão. Enfim, Lis, por exemplo, tem aquele exemplo lá no final, a raposa para astuto, né? Lis é literalmente a raposa, no sentido a raposa, o Fuchs do alemão, né? Para uma característica por ser astuto, né? Então acabava sendo chamado desta maneira. Se faz temor. Enfim, agora eu quero mostrar a gente falou das 5 classificações dos sobrenomes, e agora a gente vai fazer alguns exemplos. Eu chamo de estudo de caso. Então, o caso Schmidt, porque eu quero exemplificar que existem 5 classificações, mas depois você pode combinar todas elas e surgem novas classificações. Então, aqui é do original, né, do livro, extraído desse livro, do Familiennamen do Duden, o primeiro livro que eu comprei, ligado à origem e significado de sobrenomes na Alemanha, quando fiz uma viagem para lá em 2008. Então, ele já até está com algumas folhas soltas, e tanto que eu gosto de pesquisar nele. Então, aqui está o original, transcrito em alemão.
sobre a origem e significado do sobrenome Schmidt, e também as explicações sobre o que é um Berufsname, Familienname, afinal o que é Familienname, Patronymische Bildung, enfim. Mas a ideia não é ficar lendo essas letrinhas aqui, então, para tornar um pouco mais visual. Aqui a tradução para o português, então fica como brinde para quem é do sobrenome Schmidt, já tem então, no caso, uma versão original e traduzida, por mim, infelizmente, mas... Vocês viram que tem esse, em negrito, esses vários nomes, fica um pouco difícil de entender, então eu tentei abrir isso para tentar explicar um pouco sobre as influências linguísticas regionais, as variantes que surgem com as combinações. Então a gente tem na primeira parte, vocês veem na primeira coluna as variantes de Schmidt, que é literalmente ferreiro, a profissão de ferreiro, patronímico, profissional, habitacional, toponímico e descritivo, ou seja, é um sobrenome profissional, então ele vai aparecer na coluna do profissional. Então ferreiro, tá, é redundante, mas enfim, é que são as diferentes grafias. Schmidt com D, por exemplo, ferreiro, porém no Oberdeutsch, que é a língua do sul, ou o equivalente ao Hochdeutsch, a língua típica do sul da Alemanha, assim como o Schmidt com 2 T's. Porém, existe o Schmidt, que é EDT, que vem do Niederdeutsch. Então, ali tu começa a perceber essa questão geográfica, e isso pode te auxiliar em genealogia, pesquisa genealógica, né? Esse é um tipo de influência, as variantes linguísticas. Depois nós temos, por exemplo, Eisenschmidt, o Goldschmidt, que ele passa a ser um ferreiro especializado num determinado material. Aquele que trabalha o ferro, o fundidor, o forjador. Então, em torno do material também surge. Então, existe o profissional com uma certa habilidade, por exemplo, com o ferro, assim como o Goldschmidt, que seria ourives, né? Aquele que trabalha com ouro, relojoeiro também muitas vezes é chamado de Goldschmidt, ou Goldarbeiter. Claro que a gente está falando de uma maneira genérica da língua Oberdeutsch, né? A gente está abrangendo todo aquele centro-sul. Mas, obviamente, se a gente for analisar os dialetos mais regionalmente, digamos, o renano, enfim, aqueles dialetos, os dialetos mais... dentro de uma região, você também tem, dentro de uma determinada região linguística, você tem subdivisões. Então, obviamente, Schmidt com TT e DT pode ser típico de uma determinada localidade, né? Eu sei que no passado eu já ouvi uma teoria de que o Schmidt com DT estava associado àqueles de crença luterana e TT de católica. Enfim, é uma coisa que eu vi uma vez, mas nunca aprofundei a pesquisa. Nenhuma bibliografia fala disso, né? Eles dão para os dois sobrenomes a mesma origem, mas é que nem o senhor falou, muitas vezes ia muito do pastor. Algumas pessoas não eram alfabetizadas e não sabiam pronunciar diretamente. E o pastor, como lhe convinha, acabava tomando nota, né? Eu mesmo, eu tenho na minha família, da minha avó materna, é do sobrenome Schmidt, com DT, inclusive, porém os ancestrais imigrantes é Schmidt com TT. Eles vêm de uma determinada região de Tolai e é TT de fato. Porém, logo desde o primeiro momento em que passaram a ser registrados aqui em São José do Hortêncio, a grafia do padre, porque eram católicos, adotou DT. Então era como convinha muitas vezes. Então existe uma variante geral, alguns foram registrados com DT, inclusive outros com TT, mas isso também acontecia na Alemanha, essa não padronização da escrita. Isso também existia. Mas com certeza existe esse fator das variantes escritas, enfim. Normalmente tu consegue associar o dialeto, porque como as pessoas pronunciavam, se escrevia, então daquele dialeto, daquela determinada região. Então se a gente for analisar a fundo, tu vai conseguir mais ou menos desmembrar o caso do Schmidt com TT e DT, né? De repente de determinadas regiões. Depois tem os exemplos, como por exemplo o produto fim. A gente falou um pouco do material, agora do produto, como o Drahtschmidt ou Messerschmitt, que é aquele que fabrica arame farpado para potreiros, enfim, para áreas encercadas, ou Messerschmitt, que seria aquele que fabrica ferramentas de corte em geral, né, espadas, gadanhas, enfim, facas, mesmo assim, facões. Então o Messerschmitt, o produto a qual ele fabricava também tornava ele mais habilidoso numa determinada atividade. Aqui é muito interessante esse segundo exemplo aqui,
se não bastasse o cara ser ferreiro, ele era pessoas, por exemplo, que tinham duas profissões, então ele tem um sobrenome duplamente profissional, como por exemplo Schmidt-Bauer ou Schmidt-Huber, que seria literalmente ferreiro e camponês. Naquela coluna complemento eu tento dar uma explicaçãozinha. Então ele não era apenas ferreiro, mas ele também era camponês, e isso também se tornou um sobrenome. Então essa composição, o que eu chamo de sobrenomes compostos, eles compõem mais do que uma origem. O próximo exemplo, Schmitz, Schmedes, são patronímicos para ferreiro. Schmitz, Schmittes, de Schmitzen. Genitivo no alemão antigo. Que é filho exato. Filho do ferreiro. E até é típico aqui o Schmitz do Rheinisch, que é o que eu consegui levantar da origem do dialeto, que é também do Oberdeutsch. E a versão Schmedes, que seria o equivalente a filho do ferreiro, porém no baixo alemão, que era falado no norte, dialeto que deu origem às variantes no norte, da Alemanha norte e leste, né? Então também é filho de ferreiro, Schmedes, assim como o Schmidt. Tu classificou baixo alemão, né? Todos os dialetos falados no norte desde... É depreciativo? Não, baixo alemão não é mais não é depreciativo, é pela região geográfica, Niederdeutsch, assim como o Oberdeutsch e o Mitteldeutsch. Planícies. Não é depreciativo, não é Plattdeutsch, não é... essa é a classificação linguística mesmo, né? Então quando a gente fala de Niederdeutsch, são todos aqueles dialetos que procedem do Niederdeutsch, como o pomerano, né? São todos dialetos que vêm do Niederdeutsch, ou o próprio holandês. Grande parte do westfaliano também tem sua raiz no baixo alemão, né? Não no alto alemão, como as regiões do sul. Aqui a gente até está mais habituado, porque justamente o alto alemão, aqui tem pessoas muito mais especialistas nessa questão linguística, é o que foi o principal base para a língua padrão, né? Pode falar. Desculpe interromper, mas Niederdeutsch porque Nieder de baixo, de planície, porque o norte da Alemanha são mais planícies. E o Hochdeutsch quando vai para as montanhas, mais para o sul. É por isso. Só que já do ponto de vista linguístico é o contrário, né? O Hochdeutsch vem do Niederdeutsch. O Hochdeutsch é do norte, não? Não, o Hochdeutsch é do sul. Não, é do sul. Não, é que a Hannover, justamente pela dificuldade de falar de falar um outro dialeto, passaram a estudar de uma maneira mais aprofundada o alemão gramatical, então Hochdeutsch ou Standarddeutsch, e por isso eles se tornaram os alemães que falam o melhor alemão. Mas justamente pela dificuldade do dialeto deles ser compreendido. Então, se vocês forem para a colônia pomerana, por exemplo, de Santo Ângelo, antiga colônia de Santo Ângelo, onde tem muitos pomeranos, vocês vão ver que existe uma grande parcela das pessoas que falam o alemão standard. Inclusive o meu bisavô, que era nascido lá, a mãe dele era de origem pomerana, e justamente porque eles tinham que aprender esta língua para serem compreendidos, através das instruções da igreja mesmo, eles passaram a falar um alemão mais gramatical. Mas se tu vai pegar na íntegra o dialeto pomerano, ele é praticamente difícil de entender para quem fala o... Mas esses poetas... O mais se diferencia dos outros. É o que mais se diferencia. 80% diferente do alemão que você fala, né? Mas é muito da pronúncia, né? Se vocês olharem a raiz estrutural da língua, ela é a mesma, é germânica. Inclusive o holandês, ele é muito parecido com a fala do pomerano, porque todas aquelas... Depois eu vou mostrar um mapa interessante, isso acho que vai ficar um pouco mais claro essa questão. Tem um mapa justamente de um caso que eu exemplifico das distinções linguísticas. Esses poetas antigos, Goethe, Hans Sachs e Liszt, alguns deles escreviam no nosso dialeto aqui. Sim. Eu não tenho certeza disso, mas pelo que eu vi, né, assim, né,
É quando a língua ainda não... pelo que eu sei, eu acho que até o próprio Décio sabe melhor, começou a se padronizar a língua a partir da tradução da Bíblia, né? Exatamente, Lutero. E como o Lutero era justamente do Sul, ele tomou mais como base justamente o Oberdeutsch, como padronização, claro, com influências das outras línguas, para tornar a Bíblia escrita numa versão em que todos pudessem entender minimamente. E ali começou a estruturar a padronização da língua alemã. Então a gente está falando do ano de 1500 e pouco, né? 1530 em diante. Então antes disso era essa mescla de vários dialetos, regionalismos, enfim. Posso contribuir um pouco? Sim. O Lutero traduziu a Bíblia, eu acho que se tornou, naquele momento, o responsável por nós termos hoje a língua alemã. Porque, por exemplo, na França, a influência da igreja foi tão grande que, apesar dos franceses terem a mesma origem dos alemães, descendência de celtas, romanos e francos, eles falam um dialeto latino, neolatino, por influência da igreja. Poderia ter acontecido isso na Alemanha se não fosse o Lutero traduzir a Bíblia para o alemão, que influiu muita gente a aprender a ler e escrever para poder entender a Bíblia. Porque até aquele momento, se for olhar os documentos, inclusive os documentos civis da nobreza, todos escritos em latim, muito pouco se acha escrito em alemão. Eu tenho uma lista de impostos aqui no livro dos Kuhn, de 1542, quando a influência do Lutero não tinha chegado até o Saarland, que é o Saarland hoje. Tem um documento escrito, um dos únicos que eu achei em alemão, e ele é muito mais parecido com o dialeto alemão, com o Hunsrück, do que com o alemão moderno hoje. Então, quando eu digo que o alemão padrão, ele se origina da tradução que o Lutero fez da Bíblia, isso é absolutamente verdadeiro, porque se você for achar qualquer documento daquela época, em diferentes pontos da Alemanha, ele era escrito como era o dialeto do lugar. Sim. Não existia um alemão padrão. Sim. Eu vou aproveitar um exemplo como esse, pegando o exemplo da língua holandesa. Como vocês conhecem tijolo em alemão? Backstein. Mas oficialmente na língua alemã normalmente é Baustein, ou pedra de construção. Backstein é pouquíssimo utilizado na língua gramatical, porém é muito comum no dialeto. Na língua holandesa é Baksteen. Então, vê essa ligação. Eu acredito que até alguns falantes do dialeto Hunsrück também devem conhecer por Baksteen. Steen para Stein. É o pleno. Então existe toda a diferença é que o holandês é de fato um dialeto do baixo alemão, tá na árvore genealógica da língua, assim como o luxemburguês, até foi motivo já de várias discussões em alguns fóruns sobre imigração, né? É que o holandês, quando eles se tornaram, a Holanda se separou de toda aquela região durante o período de auge da Holanda, desde a época da Liga Hanseática, eles literalmente oficializaram o dialeto deles. Eles não adotaram o alemão clássico, porque o pomerano ele é tão distinto do clássico, mas aquela região padronizou no alemão escrito, o alemão clássico. Se a gente vê também todos os registros da Pomerânia, eles também são feitos mais recentes em alemão clássico, porém o alemão falado pelas pessoas, ele não confere com a grafia, né, no caso do dialeto. Mas enfim, é interessante ter esse entendimento, porque esse entendimento faz com que a gente consiga situar de fato de onde são originários os nossos ancestrais, e o sobrenome está dando isso para nós, esse input, essa informação, né? Está escrito no sobrenome já. Alguns de uma forma mais evidente, mais clara, né? Outros de uma maneira, de repente, não tão clara. Então os toponímicos são os mais fáceis de saber a origem? De certa forma sim, porque existem, como por exemplo, Grabov é um sobrenome pomerano,
tem em Santa Cruz do Sul, e na Pomerânia existia um pequeno vilarejo chamado Grabov, que hoje na verdade eu nem sei como é que é em polonês, né? Porque foi convertido para um equivalente no polonês, porque a região não pertence mais ao território alemão. Então, justamente, esses são os sobrenomes mais fáceis de associar, ligados à topografia comum. Acho que até o sobrenome que eu havia comentado, Dexheimer. Depois eu vou falar sobre as típicas terminações dos sobrenomes, daí justamente é onde entra essa questão que tem como identificar se ele é toponímico, profissional, enfim. Então aqui a questão do exemplo que tu pode combinar patronímico com profissional, como filho do ferreiro, o exemplo do polonês, o Kowalski, que seria também filho do ferreiro, né? O Schmidt Peter, no caso é o filho do ferreiro Pedro, né? De nome, com o nome do indivíduo. Existem também sobrenomes combinados de profissional e habitacional, como por exemplo Bachschmidt ou Waldschmidt, onde de fato o ferreiro tinha a sua ferraria. E Bachschmidt é bem típico de ter uma ferraria próximo, né? Porque se ele precisava tocar muitas vezes um sistema mecanizado, ele utilizava a força mecânica da água, né? Então, ou Waldschmidt próximo à floresta, então é o exemplo da combinação de profissional com habitacional. E também existem sobrenomes que aparentemente, bom, Schmidt, todas as variantes que vêm de Schmidt é literalmente sobrenome profissional, não necessariamente. Existem regiões na Alemanha chamadas Schmidberg, por exemplo, ou Schmitten. Então o Schmittner pode ser de fato aquele que vem de Schmitten, da cidade de Schmitten. Porém, se tu vai analisar a toponímia do nome, Schmitten pode ter surgido como nome daquela cidade pelo fato de haver uma grande concentração de ferrarias naquela vila. Depois virou cidade, nome Schmidt. Schmidhaus. Sim. Sim. Schmidhaus. Pode ser também. Eu na minha área é Schmidt, sempre fiquei pensando que seja. Como? Mund. É de rua? Mond. Mondschmidt. Schmidhammer. Ou Hammerschmidt. Hammerschmidt é o equivalente, é forjador de fato, porque é o que tem a ferramenta. Ou que também fabrica martelo. Sim. Pregos eram feitos um por um. Sim. Mas aqui Schmidtler, por exemplo, tu vê perfeitamente que esse diminutivo é usado no sul da Alemanha, estamos falando da Baviera. Pode dizer que o nome é originário da Baviera. O Schwäbisch, o dialeto Schwäbisch, lá naquela parte do complemento, justamente o Schmidtler ou Schmidl, Schmidtke é o diminutivo do pomerano, vamos dizer assim, do Pommersch ou do Niederdeutsch, que o KE é de fato tu pronunciar o ken, que mais seco, não tem aquela, não consegue dobrar a língua como no chen, ficou Schmidtchen, ficou Schmidtke, entendeu? Então isso está associado diretamente ao dialeto, à região de origem. Então o pequeno ferreiro, né, de formas distintas, no Schwäbisch, Pommersch e Mitteldeutsch. É o Schmitzburger também. Então a ideia aqui era tentar destacar uma forma de reclassificar todos, havendo combinações muitas vezes, né? Uma dupla profissão, ou a profissão e onde ele tinha de fato a sua ferraria, então a localização, enfim, ou o fato de ser, muitas vezes o Schmidtchen e o Schmidtke era atribuído também quando tinha dois ferreiros numa mesma vila, e um era o mais experiente, era o Schmidt, ou até Grossschmidt, e o outro era o menos experiente, então era o Schmidtinho, era o iniciante lá, o aprendiz, né? Aqui então, agora a ideia é falar um pouco sobre as terminações. Existem muitas terminações, eu tentei, aqui tem quase, eu acho que tem quase 80, mas existem mais. Eu tentei trazer algumas delas, é uma pena que não está bastante claro para ver, ficou um pouco compactado. Eu passei a usar a simbologia justamente para a informação tentar ficar um pouco mais compactado, mas não dá para ver direito. Mas na parte superior, por exemplo, seria a terminação em E, ou em L, como Redl, ou Redel, né?
que são diminutivos, aquilo como o Le, que vem logo depois, o Le ou Line, que são diminutivos. Então, como o caso de Leiblein, né, é um diminutivo, ou o caso que a gente falou antes do Schmidtle, né, mas que está associado ao seu dialeto. As terminações em R são normalmente profissões, como por exemplo Keller, né, Miller, enfim, normalmente Miller, aquele que trabalha no moinho, mas também pode ser profissionais, pode ser toponímicos, aquele que vem daquele lugar, a terminação R também é típica, como Brandenburg ou Brandenburger. Então existe essas terminações. Tem as terminações em ler e ner, como Preußler ou Preußner, que é aquele que vem da Prússia, seria também toponímico. Uma perguntinha, os von são nobres ou são mais antigos toponímicos? Von, não sei o quê. O último exemplo, como eu estou chamando de terminação, eu deixei esse por último porque ele é um sufixo, Claro. né? Ou até uma preposição. Então, von Bismarck, eu até usei como exemplo, justamente, estão associados à nobreza, sim. Então, era atribuído von quando tinha uma categoria de nobreza, mas você vai ver que todos os von são toponímicos. Os judeus, Por exemplo, o von Bismarck, porque Bismarck era uma região em Stendal. Então, ele vem de Bismarck, como von Hohenzollern, von Habsburg, mas eu acho que é da casa de Habsburgo. Mas não indica necessariamente nobreza. Era normalmente sim, inclusive poderia receber o atributo, por exemplo, von Neumann, né? Mas Neumann, mas por que von Neumann? É um combatente, recebeu uma condecoração militar e aí ele foi atribuído depois um von. Existe isso. Então normalmente é associado à nobreza. Diferentemente do holandês, que já usa o van de uma maneira totalmente van Roosendaal, por exemplo, van der alguma coisa, eles utilizam já bastante e já não tem a mesma conotação, mas no alemão sim. Por isso que tu vê bem menos sobrenomes que tem o von, né, o complemento. E o judeu, onde é que ele entra? E o von Miller? O von Miller, que seria da região, do moinho, ou da região de Miller, né, ou do moinho. Mas ele pode ser lá atrás, ele pode até ser, né? Quem sabe aquela terminação que eu havia comentado do CAE, que é o diminutivo típico no pomerano, né? Então, até eu citei um exemplo aqui, Starke, que significa forte, assim como também no Stark, no alto alemão, o Stark como fortinho, quem sabe. Eu só quis dar um destaque a esse sobrenome porque é o sobrenome da mãe do juiz mais famoso do Brasil no momento. Então, o juiz Sérgio Moro é a parte de mãe Stark. Então, só para dar um pequeno destaque, um exemplo. Já 3 vezes, mas sim, talvez pertinente, os judeus entram aonde nessa? Os judeus, eles na verdade, os judeus de origem alemã, eles adotaram, os judeus que migraram para a Alemanha, eles acabaram adotando sobrenomes alemães. Então, existem alguns que aparecem de uma maneira mais frequente, como o caso de Goldstein, né? Porém, não significa que esse sobrenome é judeu, é um sobrenome germânico, né? Mas eles passaram a... Vamos dizer, o mesmo Lauermann, por exemplo, um N. Não, isso é Estados Unidos. Isso é quando eles reimigraram para os Estados Unidos. Houve uma massiva imigração alemã e, claro, judeus alemães para os Estados Unidos. E eles passaram a cortar o N, meio que fazendo uma anglinização, como Hoffman, Dustin Hoffman, escrito com um único N no final, né? Então, esses sobrenomes, muitos sobrenomes alemães nos Estados Unidos foram traduzidos, como Zimmermann, que era muito típico, para Carpenter, de carpinteiro. Então, quando o sobrenome, ele era um sobrenome possível de ser traduzido para a língua, os americanos, eles traduziram. Por isso que Smith é um sobrenome tão difundido, principalmente nos Estados Unidos. Não que eles são de origem inglesa, mas tem muito conteúdo de Schmidt que virou Smith no inglês, nos Estados Unidos.
né? Então, o do MAN com 1N, 2Ns não é típico da Alemanha, né? Mas isso foi acontecer depois nas reimigrações e deles acabaram abreviando. Mas existe, por exemplo, pode ter um Schwarzmann, que é judeu, mas também pode ter um Schwarzmann, que é de outra confissão, um alemão de outra confissão que não tem ascendência judaica. Não é regra. Mas Edelstein, Goldstein, Silberstein são sobrenomes que a gente vê com alta frequência entre os judeus, né? Altmann também, mas não é regra. Altmann também tem entre não judeus, né? E aqueles sobrenomes como portugueses, mas são judeus, muitos vieram aqui para o Brasil também, como cerejeira, laranjeira. Então eu fiquei conversando com alguém que... É que de novo, é um povo que migrou para uma nova região e eles podem ter entrado num período ainda anterior da estabilização dos sobrenomes, então eles poderiam ter os seus sobrenomes hebraicos, mas na medida que o sobrenome ia sendo estabilizado ou estabelecido, eles também passaram a adotar sobrenomes daquela cultura. Então vai ter o judeu com sobrenome português, vai ter o judeu com sobrenome alemão, com sobrenome francês. Na verdade, eu até acho errado classificar o povo pela sua religião. Na verdade, eles são alemães, o sobrenome é alemão, afinal. E a Geoceria eles mudaram muito também para justamente questão de perseguição. Assim, também. A cultura e se mescla. E alguns, inclusive, mudavam de religião, né? Justamente. Sim, tentaram adotar muito elementos da natureza para o sobrenome. E aí não tinha o sobrenome, a origem judaica apenas dentro da casa, da família. Ok. E também... Só para clarear um pouquinho o nome dos judeus, esses sobrenomes, quando se fala de sobrenomes de judeus, na verdade, como o Roman já disse, eram sobrenomes de alemães. Os judeus adotaram sobrenomes alemães por causa das perseguições. E exatamente nesse sentido, então, eles adotavam nomes alemães muito conhecidos. Todo mundo soubesse, não, aquilo é alemão. Então esse man, no final, é para caracterizar que era alemão. Sim. Né? Raros casos onde eles escolheram, por exemplo, os que escolheram o sobrenome Kuhn, pelo qual eu escrevi o livro da família Kuhn, os judeus originariamente eram Cohen, um C-O-H-E-N, que se pronuncia no Yiddish como muito parecido com Kuhn, e por isso que eles adotaram o sobrenome Kuhn, do alemão. Mas na maioria dos casos, o nome alemão que eles adotaram para fugir das perseguições não era nada parecido com o nome original que eles traziam de Israel. Eu acho que até Cohen, se não me engano, é algum tipo de sacerdote, né, em hebraico, como reverendo ou rabino. Sim. Então realmente eles eram muito presentes, esse sobrenome é um bom exemplo de também tentar associar um sobrenome que tinha uma pronúncia muito próxima, né? Mas enfim, aqui então existem as várias terminações, eu não vou passar todas elas, apenas algumas delas. Por exemplo, terminação diminutiva Chen, né, como o caso de Bündchen, da Gisele Bündchen, que é diminutivo para pintadinho, né, pintadinho. As terminações... O que significa Bündchen? Pintadinho. Eles são de cima. Da região de cima. Da Gisele, eles são de cima. Existem as terminações em S, Sen, Son, Zon, com S-O-H-N também, que são filho de, como é o caso de Adams, Philipsen, Harrison, enfim, filho. Ou também em Zen, com Z ou Zen, como Fritzen, Franzen, filho de Francisco, filho de Frederico. Fritz é uma abreviação de Friedrich. Então, abreviação, depois complemento. Terminações em por exemplo, Gerdau, o exemplo de Gerdau é toponímico para localidades em Hamburgo, né? Gerdau. Terminações daí típicas eslavas, mas que foram germanizadas. Lav, por exemplo, Ratzlav, Bundslav, Tetzlav. É a germanização da escrita, vem de Ratislav, que era um nome pessoal eslavo, né? Então seria patronímico para filho de Ratislav, que é um nome eslavo. Ou Tilwitz, as terminações em Witz,
vem do Tilowice, ou Tulowice, que era uma localidade também na Polônia, e daí houve a germanização, exemplos também do esloveno, como a terminação em Ribic, ISH, que é uma típica escrita alemã, mas vem de Ribic com um C, com acento diferente, que significa pescador, né, em esloveno. Então também existem essas influências e sobrenomes que vêm de outras culturas, porém eles foram germanizados na escrita, né. Entre outras, Ratzinger, um exemplo, né, é oriundo de Ratzing, e aqueles exemplos como terminados em Beck, Bach, Burg, Burger, Berg, Berger, Bacher também, normalmente são sobrenomes toponímicos, como Goldbeck, que é o equivalente a Goldbach, é o nome de uma localidade, Diefenbach, Lutzenberger, que vem de Lutzenberg, ou Kloppenburg. Para esses sobrenomes também existem as terminações, por exemplo, Heim ou Heimer, como Kirchheim, é literalmente o nome de uma localidade na Alemanha, várias localidades, ou Kirchheimer, né? Dorf, Dorfer também são normalmente terminações típicas de topônimos, né? De nomes de lugares. E também alguns sobrenomes que são sim profissionais. Eu vou primeiro dar o exemplo do Mann, porque o Mann consegue classificar em praticamente 4 categorias, né? Mann, Hermann é literalmente um nome próprio, como Hartmann também é um nome próprio, que é germano, traduzindo literalmente, então seria um patronímico. Kaufmann, esse é profissional, comerciante. Waldmann, aquele que vive na floresta, próxima à floresta, então ele pode ser também habitacional. Grossmann, como também descritivo, uma pessoa de grande estatura. Então não é regra também humano sempre ser atribuído a profissional. Aí tem Macher, e daí começam as variantes dialetais, por exemplo, o Hutmacher, que seria o chapeleiro, ou o Schaummacher, que é o equivalente ao Schumacher. Schaummacher. Aí tu começa a perceber a semelhança com o inglês shoemaker, né? Então é sapateiro. Então isso nas regiões mais ao norte. Meister, enfim. São várias terminações. Depois nós temos mais algumas aqui, como as terminações como Haus, Hauser ou Hausen, Horst, Baum, Land, Wald, Feld, Kamp, Kopf, né? Tem a variante. Terminações em Stein, como o caso de Goldstein, Edelstein, né? Silberstein e assim por diante. Tal, Ruppental, Haupental, enfim. Tem até aqui, né, o Bananental, mas aqui não é sobrenome. Mas assim surge aquele que vem do Bananental, então ficou o sobrenome, né, do indivíduo. As terminações em Born, que é o equivalente a Brunnen, né? Então muitos sobrenomes terminados com a terminação Born, Stadt, Brand, e depois começam a entrar os nomes patronímicos típicos de nomes germânicos. São nomes com as terminações, por exemplo, Hart, Brand, Erd é uma variante de Hart, então como Eckhart, Eckert é um nome próprio. Seria como traduzir se fosse o nome Ecardo, né? Então Richard, nesse caso não, é um nome antigo. Ek tem um significado lá, mas ele não é toponímico, ele é de nome próprio, nome pessoal. Eckhart? É de nome pessoal. Eu até a gente pode depois conferir aqui, eu dei o exemplo de Erhard, né, que seria como filho de Erhard. Não tem muitos desses nomes antigos alemães, eles não têm tradução porque nas línguas latinas. Alguns têm, como Eduardo. Por exemplo, Eckhart pode ser nome e sobrenome. Não, exatamente. Pode ser não, mas exatamente porque ele é patronímico. Uhum. Ele vem de um nome. Eckhart é um nome que virou o sobrenome, porque aquele indivíduo era filho de Eckhart. Então virou Eckhart. Albrecht também? Albrecht é Alberto. Albrecht é a forma mais antiga da origem germânica, que nem Ruprecht é Roberto. Rupert, Roberto. Então esses são nomes pessoais, nomes próprios germânicos, né? Eles não são latinos como Augusto, enfim. São nomes oriundos que inclusive têm tradução em outras culturas. O exemplo Rodrigues, filho de Rodrigo,
Porém, Rodrigo vem de Roderich, que é um nome germânico. Peters. Ah? Peters. Peters, filho de Pedro. Sim. Tem a terminação, né? Peter e o S no final de Sen, filho de Pedro. Eu tenho uma curiosidade. Aham. H-O-S-S, o sobrenome da minha esposa. É de produto, calça, Ross? Pode ser? Pode ser? Né? Pode ser sim. Pode ser sim. Petri é de pedra do latim? Petri vem de Pedro, é filho de Pedro. Petrus. Do latim. Petrus é Pedro em latim, e daí o genitivo, Petri, que nem Jacobi, de Jacobus, filho de Jacó. Então Petri é filho de Pedro, porém vem do latim. Pode ser com Y, pode ser com I. Só para contribuir nisso aqui, como pela influência da igreja que usava a língua latina, por exemplo, Petri, Pauli, Sim. Sebastiani, Gregori, Inclusive, Martini, são nomes que existem tanto na Itália como na Alemanha. Sim. Alguém pensa, bom, Martini é nome italiano. Não. Aqui no Vale do Caí está cheio de Martini, que são todos alemães. Nunca vai ser descobrido que fossem por causa do genitivo claro. Martini. Tem o Caspari, Martini. exemplo Caspari também. É mais um exemplo, ou com Y ou com I. Então, de fato, ali onde houve uma grande influência da Igreja Católica, se introduziu muito esse tipo de sobrenome. Eu, inclusive, tenho, a minha avó paterna é Jacobi, ou Jacobi, né? Que é da região do... Lá não me lembro agora, da região que produz bastante vinho lá na Renânia. Perto do Mosel, eu não lembro agora, mas enfim. Então tem as terminações, por exemplo, Old, ou que vem de Wald, então Arnhold, Arnoldo, né? Então isso são todos nomes antigos germânicos que depois virou patronímico de filho de Arnoldo. Também é nome e sobrenome. Wilhelm. Sim, Wilhelm ou Wilhelmi também existe. Wilhelms. Ou Wilhelmsen ou Wilhelms. Esses todos são patronímicos. O patronímico ele pode ser literalmente o nome com o complemento sen, filho de, literalmente, mas quando ele é o nome literal, ele é patronímico também. Eu queria, de forma genérica, perguntar se alguém diz de onde deriva o meu sobrenome. Tu pode dizer isso, por exemplo, uma vez o pastor Martin Dreves, numa pequena Dorf tinha um pedreiro, um carpinteiro e um moinheiro. E nessa família do pedreiro tinha um Peter, na outra o nome dele era Peter e lá também era Peter. E daí, a partir de 1300, para identificar aquele cara, eles diziam a profissão. E por isso que a profissão vem antes de Schmidt-Peter. Confere isso? Pode ser, sim. Existe inclusive um exemplo de Schmidt-Peter. Tinha 3 Pedros. Tinha Sim. Müller-Peter, Schmidt-Peter. Claro. Depois eu até vou fazer um pequeno exercício pegando alguns dos sobrenomes dos participantes de hoje, dos convidados. Eu tentei capturar aqueles que confirmaram, ou por e-mail, ou inclusive pelo Facebook. Então eu faço depois uma breve explanação, um exercício para a gente tentar ver alguns deles. E eu trouxe os livros também, caso alguém queira depois consultar algum deles. Eu tenho inclusive um livro que é de sobrenomes italianos, caso alguém queira conferir também, né? Então, para concluir, sobrenomes terminados em Fried, Bert, por exemplo, é o mesmo significado, como Seibert, Seifried, é de Siegfried ou Siegberto, né? São nomes pessoais. E os Rich, Reich, são todos nomes pessoais. Por exemplo, Oderich, Odorico, literalmente, é um nome pessoal. Então é patronímico, filho de Odorico, filho de Oderich, quando tem o nome Oderich. E aqui no final eu só fiz o complemento aqui do fono, porque fono realmente é um caso interessante, eu também trouxe aqui. Mas existem várias outras terminações que eu não listei aqui porque são muitas. Inclusive esse livro é muito interessante, caso alguém queira adquiri-lo. No final ele tem um índice por terminação, então tu consegue verificar de trás para frente por terminação e tentar encontrar o sobrenome dentro da parte escrita. Muitas vezes quando tu não sabe, tu quer ver pela terminação, ele tem um índice por terminação.
ou se não, tu procura diretamente por ordem alfabética, que é a forma como está estruturada os sobrenomes. Ele tem gráficos que mostram as divisões geográficas de um sobrenome. Depois vou dar um exemplo também, vou tentar cobrir essas informações. Eu tenho um sobrenome que é da minha mãe. Eles nasceram, isso conforme a explicação de um alemão que também era Fender. O mesmo sobrenome do meu bisavô, que era Blumer, que veio naquela época. E existe na divisa com a Itália um válido tal. Sim, tal. Vale. Tal. Fend. O lugar, nome do lugar. Então, quando escolheram sobrenomes, assim ele nos explicou, Fender. Eles passaram a ser Fender. Naquele que vem do Vale Fender, por exemplo. Sim. E daí, mas o caso era que isso é na Áustria. A Áustria era totalmente católica e eles eram evangélicos. Então, chispo daqui. Daí foram morar na França e depois foram para a Alemanha. A mesma história do sobrenome é da família Maldana, conforme um conhecido meu em Campo Bom, que tem isto em livros. Malton também é uma localidade da Áustria. Então, ja von wo sind die Leute? Von Malta. Da sind die Maltaner da. Daí virou claro. sobrenome aqui. Sobrenome toponímico. Toponímico. Da sua origem geográfica. Agora eu vou tentar trazer um pouco de estatística para tentar compreender os sobrenomes. Eu trouxe os 15 sobrenomes mais frequentes nos países de língua alemã. Vejam os sobrenomes, os 15 sobrenomes mais frequentes em Luxemburgo e depois me diga se isso não é alemão. Por exemplo, Schmidt, Müller como uma variante de Miller, Weber, Hoffmann, Wagner, Thiel, Schmitz, Schroeder, Reuter, Klein, Becker, Kiefer, Kremer, Faber, que é o equivalente a Schmidt também, que isso vem do latim, né, de ferreiro, e Weiss. Então, esses são exatamente os 15 primeiros, do topo da lista. Então, eu trouxe aqui da Alemanha, da Áustria, da Suíça, de Liechtenstein e de Luxemburgo. Então, na Alemanha, obviamente, Miller e Schmidt, existe uma briga acirrada entre os dois pelo primeiro lugar. Schneider, Fischer, Mayer, Weber, Wagner, Becker, Schulz, Hoffmann, Schäfer, Koch, Bauer, Richter e Klein. Isso aqui é uma parte muito curiosa, muito interessante. Os 14 dos 15 primeiros sobrenomes mais frequentes na Alemanha, os 14 primeiros são profissionais. Duas conclusões: ou o alemão era muito trabalhador, ou mentiroso. Ou mentiroso. Mas enfim, é uma curiosidade interessante, né? São os sobrenomes mais frequentes. Isso é da imigração ou não. Existente? Isso é lá, estatística, inclusive extraído dos livros aqui. Com base, eles fazem um cruzamento com listas telefônicas, enfim, frequência e tal. São os sobrenomes mais frequentes. Um outro dado que eu quero compartilhar é, por exemplo, Miller, onde ele se encontra em todas as culturas. Miller é o sobrenome mais frequente na Alemanha e também na Suíça. E aqui de novo, eu estou trazendo da Suíça os 15 primeiros. Não estou trazendo só os germânicos, porque 65% da população suíça fala alemão. Então, esses 15 primeiros são parte da estatística, inclusive considerando os sobrenomes italianos e os sobrenomes franceses e românicos, que também existem. Então, esses são os sobrenomes mais frequentes, os 15 primeiros mais frequentes. Então, Miller também é um dos mais frequentes na Suíça, mas pode ver Miller, Mayer, Schmidt, Keller, Weber, Huber, Schneider, Mayer, Steiner, Fischer, Mayer como variante de Mayer, né? Existem as duas variantes, Brunner, Baumann, Gerber, Frey e Zimmermann. Na Áustria, por sua vez, ele aparece na quarta colocação. Em Liechtenstein não tem Miller, então provavelmente não existia moinho em Liechtenstein. Também é muito pequeno, né? Eles provavelmente compravam farinha da Áustria, de repente, ou da Suíça. Porém, Luxemburgo também aparece na segunda posição, né? O Miller. O Schmidt, por sua vez, ele é o segundo na Alemanha, a variante só com D. Ele é o terceiro na Suíça, ele é o primeiro, a variante só T,
primeiro em Luxemburgo, porém a versão patronímica dele, Schmitz, aparece também na 7ª posição, então Schmidt é quase que absoluto em Luxemburgo. Porém, não existe nos 15 primeiros sobrenomes, não aparece Schmidt na Áustria. Então é curioso que a proporção não é igual, é muito dependente da geografia, do tipo de atividade que aquela região permitia exercer. Então muitas vezes algumas profissões não são tão frequentes, ou alguns sobrenomes, né? E também não aparece no Liechtenstein, então também não tinha ferreiro no Liechtenstein. Porém, existe um sobrenome que existe em quase todos eles, com exceção de Luxemburgo, que é Mayer e suas variantes, que é na Alemanha o 5º, na Áustria o 6º, e o 8º na Suíça e em Liechtenstein. Isso que eu esqueci de destacar, que é o 2º também na Suíça, porém a variante com EIR, né? Mayer, também um sobrenome bastante frequente. Então aqui só para trazer um pouco de estatística, né? Dos sobrenomes mais frequentes nos países de língua alemã. Eu li outro dia uma matéria se Schneider, se fosse considerada a outra variante que é usada, que fica a mesma profissão, que é Schroeder. Sim. E Schreier. Sim. Schreier também é igual a Schneider. Sim. Dependendo da região, por exemplo, do Reno, eles usavam o Schroeder, o Schreier, sim, sim. Que é a mesma coisa. Que daí se chegaria que essa profissão teria sido o primeiro. No topo. Em primeiro lugar, se considerasse os 3, todas as variantes. Significa a mesma coisa. Isso. Ok. Depois, inclusive, tem uma com Schmidt, assim, uma combinação das variantes. Bom, aqui, só para tentar localizar, a gente tentou entender quais são os sobrenomes mais comuns nesses países de língua alemã. Aqui, então, quais são os sobrenomes mais comuns por região na Alemanha, né? Tudo bem, Miller, Schmidt, já está claro que são os mais frequentes. Mas eles também são predominantes em determinadas regiões, inclusive alguns são predominantes que nem aparecem na lista dos 15, como o caso do Petersen, lá no Schleswig-Holstein, né? Então, ou o caso do Mayer na região de Bremen, né? Assim como em toda a Baixa Saxônia, Mayer é um sobrenome muito mais frequente. O Huber na Baviera, que é equivalente a Bauer, agricultor, que também é muito comum na Áustria. O Huber, se vocês... não é o táxi, né? Não é o Uber. É outro. Enfim, aqui se vocês verem, o Huber é o 2º mais frequente, assim como o Bauer, logo na sequência, que também designa agricultor, né? O camponês, vamos dizer assim, agricultor é muito moderno. No sul da Alemanha, Hub é a mesma coisa que Wolf. Ok, o Wolf de jardim, de pátio, de área. Então aqui é mais uma estatística para mostrar que aparece Schmidt, Miller, onde eles são mais predominantes. De fato, Miller aparece em várias regiões, assim como Schmidt é predominante em Berlim, por exemplo, e também no Mecklenburg-Vorpommern, porém no estado de Brandemburgo, Miller é predominante, né? E aqui uma pequena estatística, uma briga acirrada entre o Schmidt e o Miller, né? Então, por exemplo, o Schmidt combinou todas as suas variantes, Schmidt com DT, com TT, com D, I e D, e ele de fato é maioritário em relação ao Miller. Porém, quando o Miller combina as variantes dele, o Miller volta de novo a passar na frente, que é o Miller com O tremado, ou o E, e o E tremado, enfim. Então é só para mostrar que existe essa pequena rivalidade entre o Schmidt e o Miller. E o Miller, então? O Miller é Niederdeutsch, é no norte. O tremado. Mas ele, o que significa? Miller, moleiro. Miller é Miller. Literalmente. Aqui justamente o que eu quero retratar é isso que está gerando muita dúvida, é essa divisão linguística que existe nos falares na região de fala alemã. Esse mapa ele vai além da fronteira geográfica da Alemanha de hoje. Depois vocês vão ver, a Alemanha deve passar por aqui assim, ó. Então se vocês analisarem aqui, desde a Antuérpia, na Bélgica, até chegar em Königsberg, na Prússia Oriental, ou hoje Kaliningrado, Rússia, porque esse mapa vem da época em que a Alemanha se estendia até aqueles confins. E essa região em tons de verde é a região onde é falado, ou a língua base é o Niederdeutsch, ou o baixo alemão.
E aqui no centro, literalmente, o Mitteldeutsch, aquilo que o Sharon tinha comentado, uma região mais plana, no sentido de planície. Aqui no centro, as línguas que derivam ou os dialetos que derivam do Mitteldeutsch. Se vocês verem aqui, tem o Niederfränkisch, o Westfälisch, Ostfälisch, são os diferentes dialetos que compõem o Niederdeutsch, assim como tem o Pommersch, que é o pomerano, que é o dialeto associado ao Niederdeutsch. E aqui ao centro, então, a gente pega de Trier até Breslau, que era a capital da Silésia, também é um estado desmembrado, hoje Wrocław, na Polônia. É onde predomina a subdivisão do médio alemão. E o Oberdeutsch, aqui no sul, que vai desde Zurique, na Suíça, praticamente tomando como uma referência geográfica, passando pela Baviera, Munique, chegando até Viena, na Áustria. Então, vai haver esta similaridade no sul e transcende a fronteira geográfica. A fronteira linguística transcende a fronteira geográfica, no caso. Então isso aqui é só e isso aqui é muito importante, a origem do sobrenome está diretamente ligada aos dialetos, que por sua vez dividem-se por regiões geográficas. Então tu consegue, pela variante daquele sobrenome, ter uma ideia, então possivelmente meus ancestrais vêm do norte, ou em algum momento saíram do norte, né? A Lituânia e eles falam ali? Sim, toda essa região aqui da Prússia Oriental abrange até as variantes do lituano, né? Que é as terminações em at, como Schmidt-at, ou Ait, Endruvait, né? Que são filho de André, variantes do lituano, que não é uma língua germânica, né? Mas que influenciou na questão da composição dos sobrenomes e do dialeto. Então aqui, mais ou menos para ter uma ideia agora da localização geográfica. Agora vamos fazer um exercício em torno disso, que é o estudo de caso Bender, né? E como pode variar uma profissão de uma região a outra, baseado nessa multipluralidade, digamos assim, da língua germânica. Então aqui vocês veem literalmente onde estão as atuais fronteiras da Alemanha, certo? E a abrangência que já teve a língua alemã, nas suas subclassificações, é claro, nos seus dialetos. Aqui a gente vê as parcelas da Suíça de fala alemã, não toda a Suíça geográfica, assim como a Áustria, que abrange também norte da Eslovênia, Hungria, enfim. Então aqui, no caso Bender, eu achei um caso interessante para destacar como o sobrenome vai variando na medida em que o dialeto o distingue. Assim como existem grafias ou termos totalmente distintos, como em amarelo são os mais frequentes, os mais conhecidos, como o caso Becher, é o sobrenome base, que significa literalmente até, desculpa não comentar o que é Bender, afinal Bender é fabricante de baril, né? Então era uma atividade muito importante para acondicionar bebidas, enfim, comidas. Então Becher é típico do norte, porém se a gente vai se deslocando, tem depois Betka, começa assim como Bedeker, Becker, Bittner. O Bittner já começa a vir de uma variante do sul, que é Binder, que é amarrador, literalmente, aquele que amarra, né? Assim como do Binder tem o Fassbinder, que é literalmente um fabricante de baril. De pipas, exato. Todas essas profissões aqui, todos esses sobrenomes designam a mesma profissão de fabricante de baril. Então tem até Scheffler, que significa fabricante de baril na região da Bavária. Esse Scheffler, com A tremado, é fabricante de baril. Não tem nada a ver com Scheffer, por exemplo, que é só uma variante. Não. Enfim, tem Biner, que vem de Binder, daí tem aquelas aglutinações na pronúncia, Binda, Bena, Bender, Benda. Assim como a própria escrita, muitas vezes, isso aqui é do sórbio, Bitna, a terminação em A, que na verdade, pela pronúncia do ER no final, pronuncia como A, enfim. Vindo para cá, nós temos de Binder, temos Binter, também Fasser, assim como Bitna aqui. E aqui na região da Suíça começa o Kiefer, com CH. Ou Kiefer, Kiefer, com U tremado. Kiefer, um dos sobrenomes mais frequentes que designam a fabricante de baril, que é justamente dessa região aqui próxima a Mainz,
ou seja, um sobrenome bastante conhecido. São as variantes de acordo com o dialeto. Kefa, que é com 2 Fs, pode estar associado ao besouro, mas esse Kefa aqui é uma variante de Küfer, que é fabricante de baril. Assim como do Kiefer, Kaifer, aí depois aparece o Bender aqui, mas como numa região totalmente oposta, né? Porque a tendência era que tudo agora variasse de Kiefer, né? Mas não, aparece Bender nessa região, assim como o Fassbender. Inclusive eu tenho ancestrais do sobrenome Fassbender, que viveram no Valahai, na linha nova. Tem Estância Velha, porém, lá em cima, em Norval. Na maioria dos registros aparece como Fassbinder. Mas se vocês verem de onde eles vieram, de fato eles vieram desta região aqui. Então, possivelmente não é Fassbinder. E eu já vi vários registros, alguns como Fassbender, outros como Fassbinder. Fassbinder é mais típico da Áustria. Então, possivelmente, de novo, a critério do pastor, ele acabou transformando o Fassbender em Fassbinder, que significa a mesma coisa. Mas existe essa diferença geográfica, assim como o Binder e o Bender, o Binder e o Fassbinder, o Bender e o Fassbender, em regiões opostas praticamente. E daí tem, depois do Kiefer, agora a gente entra no baixo alemão. Do Kiefer, substitui o F por P e vira Kieper. Kieper, indo já para a Holanda, vira Cooper, que no inglês pronuncia do mesmo jeito Cooper, porém é escrito C-2-Os-P-E-R. Ou seja, é a mesma profissão de fabricante de baril. Tem também Tinnenbicker, Fatmoker, totalmente distinto. Fat, T-S vira T, Fas, Moker, de Macher. Seria o Fassmacher, Fatmoker. O que faz? Num dialeto, o que faz a bariz. Então, apenas para tentar dizer para vocês a importância de tentar compreender o sobrenome, porque ele pode dizer muito para ti do ponto de vista de genealogia. Isso é típico daquela região, daquela localidade. Então aqui eu só quis trazer esse exemplo aqui da influência linguística, porque é muito plural a região de fala alemã, né? Não existe um padrão. Hoje sim, mas não no passado. Tranquilo? Aqui algumas estatísticas da Europa sobre os sobrenomes mais frequentes nos principais países aqui da Europa. Aqui as cores não correspondem à cor da tabela. Aqui é só para dividir geograficamente. Aqui é, digamos, os países latinos, os países germânicos e os países eslavos, né? Então tem aqui os vários sobrenomes mais típicos, como eu havia dito, o Rossi na Itália, né? Enfim, Miller na Alemanha, Ivanov na Bielorrússia ou Belarus. E um fato que é curioso destacar aqui é que existe uma alta frequência do sobrenome patronímico filho de João. Eu vou dar um exemplo: na Dinamarca, Jensen, na Islândia, Jensen com o E, né? Assim como na Noruega, Hansen. Depois eu entro no tema. Na Suécia, Johansson. Ivanov é filho de Ivan. Ivan é João em russo ou nas línguas eslavas. Assim como Jovanovic, que é na Sérvia. Então, como é um sobrenome com altíssima frequência, o patronímico filho de João, principalmente nas culturas germânicas e eslavas também, parecia ser bastante quisto sobre o nome próprio. Aí a gente entra em mais um estudo de caso em torno do nome João. Por que será que existe todo esse afeto, né? Então, aqui é o original em alemão, né? Obviamente que depois eu fiz um extrato das informações das inúmeras variantes de João que existem só na cultura alemã. Aqui tem mais de 90, eu não listei todos. Mas de Johannes, que é literalmente filho de João. João é um nome hebraico, então foi difundido pelo cristianismo. Deus é misericordioso, é o significado dele como nome próprio, mas como sobrenome é patronímico, filho de João. E claro, possivelmente por João Batista, o cristianismo pregar justamente o batismo para entrar, né, na casa, fazer parte da família de Deus, se tornou um nome bastante difundido. Essa deve ser a principal razão a qual o João se tornou um nome tão bem quisto. Inclusive, fazendo pesquisa em Rio Pardo, quando alguém ia batizar
uma criança e os pais não estavam e a pessoa não sabia o nome da criança, era dado o nome de João. Isso eu descobri pesquisando na Igreja Católica de Rio Pardo, porque é o significado de que é uma criança batizada. João é característica de batizado. Depois eles até mudavam de nome, mas no registro pode acontecer isso. E o teu sobrenome também está ali. O estudo que a Universidade de Leipzig fez sobre o meu sobrenome, Lau, eles fazem uma menção, eles descobrem sobre essas formações do nome. Teve épocas e regiões da Alemanha em que 30% da população era uma variação Johann, Johannes ou Hans. Sim. 30%. Sim. Toda a população masculina. E é um fato, se vocês analisarem, olha como é complexo isso. Do Johannes tem a versão em latim de Johannes, tem depois a abreviação no norte da Alemanha, Johann, é uma abreviação de Johannes. E de Johann, por exemplo, as complementações como Johannes, Johansson, Johansen, Johannin, todos significam filho de João. Assim como Jon, ou mesmo no inglês John, mas nesse caso é Jon, porque é também típico do norte da Alemanha, que é do baixo alemão, aquilo que a gente viu antes, para João. Então aqui a gente começa a ver as variantes a partir da primeira parte do nome, com o Jon, Jan, depois tem as variações Jonke, Jan, Jen, tem Jansen, depois começa a complementar de novo, abrevia de Johannes, Johann, Jan, Jansen, depois estende de novo. Então e essas combinações foram formando tantos sobrenomes diferentes que derivam de João. Depois tem a segunda parte do nome Johannes, que é o Hannes, que também virou tema para criar várias variantes do nome João, como Hannes, Han, Hanel, Hanelmann, Hannes, Hennes, Hans, no norte, no sul, Hansen, depois complementa de novo como filho de, mas na verdade todos significam filho de, Hansel, de pequeno João, né, diminutivo, que seria assim como Hahnemann, por exemplo, depois estende de novo. Hennemann é a mesma coisa? Hennemann também é aqui embaixo. E assim como o meu sobrenome Hamann também já aparece ali, ele depois é uma aglutinação já na pronúncia de Hahnemann, porque o alemão gosta muito de cortar vogais, né? Então o Hahnemann não era pronunciado Hahnemann, Hamann, até que aglutinou mais ainda, e assim surgiu a variante Hamann, que significa literalmente João também. O único detalhe que eu tenho aqui eu trouxe algumas estatísticas, vou passar rapidão então, em um minuto. Algumas estatísticas sobre nomes mais frequentes do Brasil. 15 primeiros são todos de origem portuguesa, sem sombra de dúvida, né? Depois vão começar a aparecer alguns italianos, que é bastante presente a cultura italiana. Eu só trouxe aqui uma listagem dos sobrenomes mais frequentes alemães no Rio Grande do Sul. Eles não são maioria, aqui eu trago sim os alemães mais frequentes. Assim como aqueles retratados no nosso livro, volume 1, e aqueles da Alemanha. Curiosamente, os 3 primeiros do nosso livro são os mais frequentes também da Alemanha. Então, sem querer, a gente abordou de famílias cuja alta frequência de sobrenomes que também aparecem na mesma ordem, que não é a mesma ordem de predominância. Sim. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, que Schmidt é o primeiro, Becker, Wagner, David Miller. Aqui era justamente o exercício, né? Era para retratar alguns dos sobrenomes dos participantes, mas eu acho que não vai dar para estender. Eu só quero fazer um pequeno comentário sobre, muitas vezes, o sobrenome aparenta significar uma coisa, a gente acha que é, mas não é. Então é importante fazer esse estudo. Hamann, o que é Hamann? Hamann, de cabelo, então é o homem do cabelo, o cabeludo. Por exemplo, é o que até minha avó dizia. Não é. É aquilo que nós havíamos falado, vem do baixo alemão, variante de Johannes, que aglutinou para Hannes, estendeu para Hahnemann, depois na pronúncia aglutinou mais uma vez para Hamann. Mas assim eu tentei trazer, por exemplo, Schmidt, Porsche, Schauren, Lau, Stein, Wallauer, Berns Miller, eu fiz uma tentativa, porque eu não encontrei uma descrição completa dele, então eu peguei os 2 elementos, Berns e Miller, né? Ali no meu caso, ali, Engelmann, tu acha que é do nome Engelbert e Engelhardt. Isso. Mas não tem nada a ver com a igreja, então. Não. Isso é o que, e na verdade vem do Engel, vem do Althochdeutsch Angli, que na verdade significa ângulo. Mas existe menção ao anjo porque se tornou conveniente também usar como
denominar de anjo no sentido religioso. Mas enfim, o Engelmann seria muito parecido com o Hamann, ele abreviou, depois estendeu com o Mann e é um patronímico. O Ewald, um colega que está aqui, também é literalmente, aqui eu abro o nome, o Ev, lei, Wald, prevalecer, fazer prevalecer a lei. Isso é o que significa o nome, mas o sobrenome é filho de Ewald, ou filho de Evaldo. E Schnorr não encontrou nada ali? Não, Schnorr vem de Schnurren, ou Snoren, que é sussurro, zumbido, para aquele que sussurra. Aquilo que a gente viu antes, os patronímicos, Arneke. Schnorr eu acho que vem de Schnorr. Arn, abreviação de Arnhold, Arnoldo, terminação KE, pequeno, então pequeno Arnoldo. Então, que nem Aren, também Arendt, Arends, são todas abreviações de Arnold. Pequeno Arnoldo. Então eu também não vou agora passar, no final só queria destacar as fontes bibliográficas que, caso vocês queiram adquirir, aqui estão os dados para aquisição com as fontes de pesquisa, inclusive entrar nesse site. Um de famílias italianas no Brasil. Como a gente fez aquela combinação de pesquisa, a geografia está intimamente interligada à origem do sobrenome, ou sobrenome à geografia. Então, existe esse geogen, que seria realmente geo de geografia e gen de genealogia, onde tu consegue, por exemplo, digitar um sobrenome específico e fazer uma pesquisa e ver onde ele é frequente. Isso normalmente procede com a origem do sobrenome dele, pode ajudar na questão de pesquisa genealógica. Existe uma versão mais atualizada, com 3D, enfim, onde tu consegue verificar onde aquele sobrenome que vocês pesquisam ele pode ser mais frequente na Alemanha. Outra fonte interessante de pesquisa é o próprio Ancestry, que vocês também podem fazer pesquisa online, só que ele vem em inglês, né? O significado do sobrenome, digita o sobrenome, Altman, por exemplo, search vai dar um significado em inglês, né? As pesquisas normalmente são essas fontes bibliográficas aqui. Só faz depois, eles inserem um conteúdo grande de contexto histórico, mas depois ele entra em algumas linhas. Essa é uma outra fonte interessante dentro do Genvik, tem o Schlesisches Namenbuch, de Hans Ballow, que é um dos livros que eu mostrei aqui, que é esse livrinho de capa azul. Esse aqui foi um dos maiores pesquisadores de sobrenomes alemães, inclusive eu estou tentando adquirir mais alguns volumes dele, eu tenho um da década de 70, porque ele trata muito os sobrenomes oriundos do baixo alemão. Então, Schlesisches, Mecklenburgisches, Pommersches, Namenbuch, num contexto geral. Então é bem interessante, porém um livro desses que não é mais editado, ele sai por mais de 100 euros para tentar conseguir um usado, né? Enfim, existe também esse que é online, o Schlesisches Namenbuch pode encontrar pelo Genvik. Então tu consegue, por exemplo, clicar aqui no índice alfabético, pegar um sobrenome específico, Neumann, e ele vai te trazer um significado para Neumann, porém em alemão, né? Que é transcrito do original. Aqui todos esses links para que vocês possam acessar, né? Tanto do Ancestry, do Genvik, tem esse Surnames Behind the Name, que é bem interessante para quem tem daí sobrenomes italianos, sobrenomes portugueses, espanhóis, para quem quiser pesquisar. Claro que são, muitas vezes, contextualizações mais simples do que uma fonte escrita, né? Mas é interessante. E 2 videozinhos que eu acho que vale a pena vocês verem. Esse primeiro é em inglês, que ele conta sobre toda essa subdivisão de sobrenomes desde quando surgiram, fala dos metronímicos, dos matronímicos na China, enfim, e do Familienname, que é o professor Udolf, que também fala um pouco sobre sobrenomes. Aqui, contato. Caso alguém queira entrar em contato comigo e pedir que eu passe a origem. Aqui, inclusive, os sobrenomes que eu pesquiso, caso alguém, né, também a gente tem algum ancestral em comum, eu posso ajudar, porque eu já tenho vasta genealogia de todas essas famílias. E por último, de repente, para finalizar, como uma breve homenagem, já que daqui a 2 dias a gente celebra 192 anos de imigração alemã, né, que é um marco, inclusive data que deu origem ao dia do colono, né, do colonizador, enfim. Então também é só para finalizar. Desculpa aí, correndo no final. A chegada foi no dia 23, é hoje. É hoje,